Olha, é impossível lutar por um país melhor, mais decente, com menos corrupção, com menos oportunismo, sabe? Desmantelando o sistema parasitário sem falar da imprensa brasileira. A imprensa brasileira é hoje uma peça fundamental do retorno do sistema, né, do establishment. E nós vimos isso todos os dias. E é impossível não falar da imprensa sem falar da Rede Globo, porque é a maior de todos os sistemas de imprensa brasileiro. E a Rede Globo teve pontos muito baixos ao longo da sua existência, muitos mesmo. Já vimos a Rede Globo tentar normatizar a né, quando o adulto gosta de criancinha, que eu não posso falar aqui, mas a gente já viu ela tentar normatizar isso. Ideologia de gênero, já tentar normatizar as coisas mais absurdas, obscenas e diabólicas. Mas nesse sábado, do dia 8, ela chegou no fundo do poço. Será um dia que ficará marcado. Durante aproximadamente 6 minutos seguidos, com um tom sombrio, fúnebre, como é normal da Rede Globo, ela tenta associar a presidência Bolsonaro como responsável por 100 mil mortes no país. Eu vou trazer um trecho dessa entrevista, né, dessa verborreia, só para vocês entenderem o tanto que ela chegou no fundo do poço. Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Está registrado no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A primeira vez na história que a Rede Globo lê esse trecho da Constituição. Ao longo das últimas décadas, nós vimos filas de pessoas nas UTIs, no SUS, morrendo à míngua nos corredores dos hospitais. Mas essa é a primeira vez que a Rede Globo usa esse trecho da Constituição. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. São 85 dias desde o dia 15 de maio. 2 médicos de formação deixaram o cargo de ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. E o presidente Bolsonaro... Orientações da ciência que ela fala são orientações da OMS, que já se equivocou todas as decisões que eles fizeram. Para eles, a ciência única e exclusivamente é a OMS, que é dirigida por um cara que também não é médico, tá? O Tedros é um comunista que foi colocado lá pela China. Mas ele não é médico, mas tudo bem. Os médicos daqui, preste atenção na lógica, os médicos daqui devem seguir a orientação de um cara que não é médico, que está do outro lado do mundo. Bolsonaro não concordou com essa postura deles. Primeiro, o presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Como a própria Globo fez, como o Drauzio Varela fez, falando, como o Dória fez, falando que no momento não precisariam ficar preocupados, mas ao mesmo assim, o presidente no dia 4 de fevereiro declarou emergência nacional e vocês da Rede Globo não escutaram e ainda assim fomentaram o carnaval para poder ganhar o dinheiro com o povo nas ruas. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro. Muito bem, Bolsonaro já estava de saco cheio com essa narrativa da imprensa brasileira que usa corpos e defuntos como palanque para tentar enfraquecê-lo. Como qualquer indivíduo são, ele ficou de saco cheio de vocês. Disse 2 vezes, não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5 mil, a resposta dele a um repórter foi e daí? Não foi quando chegou a 5 mil. É quando a pergunta do jornalista foi: Bolsonaro, o Brasil passou a China, e agora? Uai, e daí? E daí o Brasil é Brasil, a China é a China? Esta foi a pergunta. Seja honesto, William Bonner. Não é possível, né? Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. E não é não? Ou que a morte é o destino de todos nós e que temos de enfrentar a doença, como se fosse uma questão de coragem. Meu amigo, e não é não? Pra você tudo bem, né? Você tá com seu salário garantido. E pras pessoas que estão morrendo de fome, que não tá podendo ter assistência médica agora porque os hospitais não estão aceitando. A gente vai ter que enfrentar isso. Vocês não precisam enfrentar, é verdade. Vocês estão aí no seu reduto, no seu casulo milionário. Se nada pudesse ter sido feito. Quando cientistas defendiam mundo afora o isolamento social como única medida capaz de conter o avanço dessa tragédia... Mentira!
quando os cientistas escolhidos a dedo por vocês que corroborassem com a narrativa da extrema imprensa, tudo bem, essa é a narrativa. E as outras centenas, milhares de cientistas que diziam que isso era um absurdo. Inclusive o prêmio Nobel, Michael Levitt, um prêmio Nobel da ciência, que disse que o lockdown mataria mais pessoas do que salvaria. Por que esse cientista não entra no seu jornal? Os brasileiros viam o presidente criticar essa iniciativa diariamente, na contramão do bom senso daqueles governadores que a defendiam. Os governadores a defendiam justamente para poder roubar os bilhões de reais que eles roubaram agora. Tem governador que vai ser preso, secretário da saúde sendo preso, secretário do transporte sendo preso, e por isso que eles defendiam a calamidade, estado de calamidade, para poder continuar roubando dinheiro sem fazer licitação. Nossa, a Rede Globo é muito desonesta, cara. O resultado disso foram a confusão e a perplexidade de muitos cidadãos que ficaram sem saber em que acreditar. Mas os cidadãos já estão assim há muitos anos. Por quê? Porque vocês desinformam. Ao invés de informar, continuam desinformando. Então é isso. O cidadão já não acredita mais na Rede Globo. Inclusive você, William Bonner, numa pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, mostrou que a população confia mais no que o Bolsonaro fala do que o que você fala, William Bonner. E um isolamento capenga, insuficiente para atingir plenamente o seu objetivo. No Jornal Nacional você viu aqui filas enormes de desesperados em busca de um leito salvador de UTI. Outra mentira, não faltou leitos. Nós tivemos a capacidade de gerar leitos para todos. Não faltou leito, William Bonner. Outra mentira. Filas que se formavam e se formam porque os leitos não foram comprados a tempo e na quantidade adequada por prefeitos, por governadores e pelo presidente. Mas é claro, porque eles superfaturaram e desviaram. Foi o Bolsonaro que superfaturou, William Bonner? Foi o Bolsonaro que desviou dinheiro ou foram os governadores e prefeitos? Porra, cara, que papelão que vocês fazem, hein? Ou porque a falta de isolamento social deixou de achatar a curva de contaminados e sobrecarregou o sistema de saúde. Meu Deus do céu, vocês são muito alienados. Em que lugar há uma comprovação científica, um estudo que comprova que o isolamento social achata a curva? Vai dar uma olhada na Suécia para você ver, vai dar uma olhada em Taiwan, na Coreia do Sul, vai dar uma olhada em Marrocos, na Índia. Não houve isolamento social e não houve a quantidade de mortes que teve em outros países. Por que vocês vivem numa bolha? Mas é claro, Gustavo, eles vivem numa bolha. Disso tudo é necessário relembrar a Constituição, porque isso nos levanta uma pergunta importantíssima. Nós já mostramos o que diz o artigo 196. É dever das autoridades que governam o país implementar políticas que visem a reduzir o risco de doenças. E a pergunta que se impõe é: o presidente da República cumpriu esse dever? Pronto, agora eles vão querer perseguir o presidente, imputar nele algum crime, só que isso vai ser impossível, eu vou mostrar agorinha. Entre os governadores e prefeitos, quem cumpriu? Quem não cumpriu? A Rede Goebbels cumpriu o dever dela de causar histeria, de fazer com que pessoas cometessem suicídio, entrassem em depressão. Vocês conseguiram cumprir muito bem o seu papel de destruir a nação. Cedo ou mais tarde, o Brasil vai precisar de resposta para essas perguntas. Não, cara, é de embrulhar o estômago isso aqui. Deixa eu passar para a próxima parte. Aí Bolsonaro postou isso aqui hoje no Twitter dele, há 3 horas atrás. No Reino Unido, o Departamento de Saúde estima que 16 mil pessoas morreram das mais diversas formas por não terem acesso ao sistema de saúde, devido à pandemia, enquanto 25 morriam de C-19. Isso foi no Reino Unido. Preste atenção, lá no Reino Unido já está comprovado através de um estudo feito de que a cada 3 pessoas que morriam de C-19, 2 morriam por causa do lockdown. Como assim, Gustavo? Não estão fazendo o tratamento como deveriam estar, pessoas entraram em depressão, overdose de drogas, alcoolismo, violência doméstica, pessoas que morreram em casa com medo de ir no hospital, tudo isso por causa dessa histeria e desse lockdown implementado. Mas aí vem mais um detalhe, Bolsonaro fez um comentário que para mim foi perfeito, que é esse aqui, ó. De forma covarde e desrespeitosa, os 100 mil brasileiros mortos, aos 100 mil brasileiros mortos, essa TV festejou essa data no dia de ontem como a verdadeira final da Copa do Mundo, culpando o presidente da República e todos por seus óbitos. Essa é a verdade. É comum, é de senso comum que a esquerda, que esses esquerdoides aí,
eles usam os mortos como palanque político. Isso sempre foi assim, é uma técnica da esquerda. Isso se chama sinalização de virtude. Fingir que você está magoado, sentido, um sentimento de empatia por um sofrimento de alguém, só que na verdade você não liga menor para aquelas pessoas. Sabe por quê? Se ligassem, a Rede Globo teria muito bem dado uma oportunidade das pessoas conhecerem mais sobre o remédio que salvou milhões de vidas do mundo afora, que eu não posso nem falar o nome. Olha que interessante a censura que nós vivemos hoje. Nem mesmo médicos podem falar o nome desse remédio, senão o vídeo é derrubado das plataformas, senão é censurado ou cai em fake news. Os médicos que estão na linha de frente, que estão vendo tanto que esse remédio é capaz de salvar vidas, não podem falar isso na imprensa mundial. Por quê? Porque essa perseguição contra um remédio que está salvando vidas. Porque se pessoas pararem de morrer, a narrativa deles acaba. É por isso. Agora, em você falar e responsabilizar o presidente, STF proíbe Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre o C-19. Mais uma vez, William Bonner, Fátima Bernardes, sei lá o nome daquela mulher lá. STF, porque eu não assisto Globo, então não lembro o nome dela. STF proíbe Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre o C-19. Decisão de quem? Decisão desse cara aqui, ó, Alexandre de Moraes. Então, se vocês estão querendo culpar alguém, procure esse cara. Mas mesmo assim, eu nem diria que ele poderia ser culpado. Sabe por quê? Porque pela posição no mundo em relação a mortes por milhão de habitantes, o Brasil está em 11º lugar. O Brasil, inclusive, está bem atrás de pessoas que instalaram um lockdown completo, como até o Reino Unido que colocou, como a Espanha colocou, como a Itália colocou. E olha só, isso aqui é por milhão de habitantes, não é por número total. Eles falam sempre número total, mas por milhão de habitantes nós estamos muito bem colocados, muito bem colocados. Opa, aqui é o próximo vídeo. Então, onde que toda essa narrativa morre? Agora eu vou te falar a minha lista aqui para você ver onde que essa narrativa morre. Primeiro, o Brasil foi o país que mais disponibilizou dinheiro para a luta contra essa porcaria aí da China. Foi 6% do nosso PIB. Foi praticamente quase que R$1 trilhão foram direcionados para essa luta. Nós conseguimos salvar 10 milhões de empregos através das ações do governo federal. E salvar empregos, meus amigos, é salvar vidas. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil foi colocado como exemplo número 1 no que se diz respeito à luta duplamente do C-19 e da economia, para não deixar que a economia entre em colapso. Hoje nós estamos entre os 25 países que mais recebem investimento do mundo. Por quê? Porque nós conseguimos fazer de uma maneira que controlasse a economia, não deixasse a economia entrar em colapso e mantivéssemos o C-19. E é essa que é a grande raiva da imprensa, porque eles não conseguiram destruir a economia brasileira. A economia brasileira, sob o governo do Bolsonaro, foi tão bem estruturada, principalmente nesse momento da luta contra o C-19, que nós conseguimos fazer de uma maneira que nós não entrássemos em um colapso econômico total. E isso está deixando a imprensa muito enraivecida. Aí vamos a falar o detalhe. Eles estão preocupados com o número de mortes? Por que não deixam, por que impedem as pessoas de saberem mais sobre o remédio que não pode ser pronunciado? É o remédio Valdemor, né? Não pode ser pronunciado. Por que não falam nada sobre o STF ter passado para governadores e prefeitos atribuições que eram então presidenciais e esses governadores e prefeitos com isso roubaram bilhões e bilhões de reais? A verdade, meus amigos, é que a Rede Globo é sim um dos grandes inimigos do nosso país. Ela está desesperada porque está chegando aí a renovação da concessão deles, eles estão devendo, estão há 3 anos no vermelho, não sabem como vão sobreviver e foram pro tudo ou nada. Que papelão eles fizeram ontem. Que vergonha dessa empresa. Que vergonha para as pessoas que trabalham ali dentro, né? É uma empresa que prospera em cima da tragédia, que prospera em cima da morte. E aí nós temos que ver os demagogos, os sinalizadores de virtude, como Sérgio Moro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, um decretando luto, o outro falando que está preocupado. Que mentira! Deixa eu te falar uma coisa. A diferença desse presidente é que ele não é demagogo. Ele sabe que palavras não vão adiantar nada, são ações que trazem resultado. Alcolumbre, por exemplo, e Rodrigo Maia impediram que o dinheiro do fundão fosse usado na luta contra o C-19. Foram lá e votaram com a desculpa de que a democracia precisa ser financiada. A democracia precisa ser financiada ou os grupos de poder precisam do financiamento deles para perpetuarem-se no poder do qual você mesmo faz parte? Essa é a pergunta que está ficando. Bom, galera, essa aqui realmente a Rede Globo é uma tragédia. É uma tragédia. Eu não sei o que é pior para o nosso país. O C-19 ou a Rede Globo. Ah, e tem mais um detalhe. De forma impressionante,
Este ano, nós tivemos 30 mil mortes a menos por pneumonia. Que engraçado. Por onde que foi as mortes por pneumonia? O que aconteceu com essas mortes? Ou as mortes de problema respiratório? Não existem. Não existem. E mais uma mentira que a Rede Globo te contou sempre. Em nenhum dia durante todos esses últimos 6 meses, nós tivemos mais de 1.000 mortos em um dia. Em nenhum dia. Todas as vezes que saía essa notícia, era eles empilhando os que morriam no dia, mais as confirmações dos testes e as suspeitas dos dias seguintes. Então era assim que eles conseguiam jogar essas narrativas de 1.400, 1.500, mas em nenhum dia nós tivemos mais de 1.000 mortos. O que esse povo está fazendo com o Brasil é vergonhoso. E se eu fico exaltado, que às vezes eu peço perdão pela minha exaltação, mas é que eu fico muito indignado com o que eles estão fazendo. Muito indignado de usar o sofrimento de famílias, de pessoas que morreram, para derrubar um cara que eles não gostam, porque ele é cabo de vassoura na roda da corrupção. Curta, se inscreva e compartilha. Tchau.